Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileira Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. O vídeo de hoje faz parte da série de vídeos que nós preparamos para você sobre o 10º Erefal Nordeste, o 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais de Atividades Urbanas da região Nordeste, que aconteceu lá na cidade de Natal entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro de 2022. Como o 10º Erefal contou aí com a participação de vários palestrantes, então nós estamos dividindo o encontro em vídeos menores. Neste vídeo, nós vamos apresentar a palestra da Raquel Viana. A Raquel é fiscal de atividades urbanas da cidade de Fortaleza e ela é presidente da AFIM, da Associação de Fiscais do município de Fortaleza. O tema da palestra é AGFIS Fortaleza, um novo modelo de fiscalização. A Raquel vai apresentar como que é o funcionamento da AGFIS, da Agência de Fiscalização do município de Fortaleza. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva e compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas, não só na cidade de São Paulo, mas também no Brasil inteiro. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Gostaria de convidar para palestrar sobre a AGFIS Fortaleza, um novo modelo de fiscalização municipal, a fiscal Raquel Viana. Boa tarde, gente. Meu nome é Raquel Viana, sou fiscal de atividades urbanas e vigilância sanitária da AGFIS Fortaleza, do concurso de 2010, mais nomeada em 2012, tá? Primeiramente, gostaria de saudar aqui todos os colegas e as colegas fiscais de todo o Brasil aqui presentes, tá? Saudar também todas as entidades, inclusive a ANAFISC e a FENAFISC, em nome de toda a diretoria e principalmente do nosso presidente Juvenal, tá? Gostaria de registrar também a presença dos nossos colegas fiscais, gestores da AGFIS, o Márcio, nosso diretor de planejamento. Aí o Márcio. A Sâmia, nossa gerente da GEPLAI, de plantões especiais, da AGFIS. E o Reginaldo, nosso diretor de operações da AGFIS. Sejam muito bem-vindos. É importantíssima a presença também de fiscais, gestores nessas discussões, né, para a gente sempre poder avançar na fiscalização. Tá? Antes de começar, eu só queria ressaltar que esse modelo de fiscalização da AGFIS, ele só existe atualmente em Fortaleza, né? Infelizmente, a AGFIS do Distrito Federal ela foi extinta, se transformou no DF Legal, né, que é uma secretaria. E a AGFIS de Quixadá também foi extinta agora no início do ano. Nós estivemos lá com os colegas na luta pela... Mas, infelizmente, não foi possível, né? Então, assim, gente, o único modelo de agência de fiscalização existente hoje em dia é o de Fortaleza. Então, nós temos que lutar bravamente pela construção e o fortalecimento da nossa agência, tá? Então, vou começar aqui. Gente, para começar, eu vou fazer um pequeno retrospecto histórico, né? Fazer um contexto histórico, para a gente ver como era que funcionava a fiscalização antes e como foi que chegou no modelo atual, tá? Antigamente, antes da gestão desse prefeito Juracy Magalhães, que foi de 97 a 2004, existia uma secretaria chamada SPLAN, Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Né? Nessa secretaria ficavam concentrados todos os fiscais, né, de Fortaleza. Com a chegada de Juracy Magalhães, né, um dos seus primeiros atos, já no seu primeiro ano de mandato, foi a Lei 8.097 que extinguiu a SPLAN. Né, extinguiu a SPLAN e descentralizou a fiscalização. Como vocês podem estar vendo aí,
a fiscalização saiu desse órgão e foi descentralizada nas regionais, né? A gente pode comparar como subprefeituras, né? Então, os fiscais passaram a ser lotados nessas secretarias executivas regionais, né, que nós tínhamos 7. A Martinha, né, já bem falou que agora nós temos 12, tá? E ficaram também em outras secretarias, a SEMAN, nossa antiga Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é a SELMA, PROCON, ETUFO e outros órgãos, tá? Esse modelo de fiscalização descentralizado, ele funcionava de maneira específica, tá? Então, assim, os fiscais das regionais, eles atuavam com obras e posturas, basicamente. Os fiscais da antiga SEMAN, hoje SELMA, eles trabalhavam somente com meio ambiente, os do PROCON somente com defesa do consumidor, o pessoal da vigilância sanitária era lotado na Cevisa, da ETUFO com transporte, a parte de transporte urbano, e assim sucessivamente, né? Então, assim, eles trabalhavam de maneira específica e eram subordinados aos secretários das suas respectivas secretarias. Não existia um órgão comum que comandasse toda a fiscalização, né? Cada um atuava da sua maneira, não existia uma padronização da fiscalização, né? Cada um, o fiscal da Regional 2 atuava de forma diferente da 3, da 6 e assim por diante, tá certo? Já com a gestão da prefeita Luiziane Lins, que foi de 2005 a 2012, né? A prefeita Luiziane Lins já teve um olhar mais voltado para a fiscalização de Fortaleza, né? Ela percebeu a importância do ordenamento urbano, né, através da fiscalização. Um dos seus primeiros atos foi o PCCS de 2007, o Plano de Cargos e Carreiras da Fiscalização, que elevou o cargo de fiscal de nível médio para nível superior, né? Então já foi assim um grande reconhecimento. Uma outra medida da sua gestão foi o concurso de 2010, tá? Concurso esse que nomeou 400 fiscais, né? Deu uma injeção assim, até de ânimo na fiscalização, né? Que no total nós éramos compostos de 571 fiscais à época, né? Desse concurso, até a nomeação de todos os fiscais. E veio também a primeira gratificação especial de fiscalização de atividades específicas, a nossa gratificação de produtividade, né, a nossa primeira GEFAI. Tá? Mas, seguindo a gestão do prefeito Juracy Magalhães, a fiscalização ainda continuou de maneira descentralizada, né, atuando de maneira específica, não havendo a padronização, certo? Então, a parte estrutural, né, de procedimento ainda continuou da mesma forma, né, apesar dos pequenos avanços. Já com a gestão do prefeito Roberto Cláudio, né, que foi de 2013 a 2020, né, esse prefeito ele foi assim o maior, vamos dizer assim, apaixonado pela fiscalização, né? Um dos seus primeiros atos foi o decreto 13.181 de 2013, que foi o relatório do grupo de trabalho da fiscalização, tá? Esse relatório, ele foi feito um diagnóstico da fiscalização como um todo, né? Foi feito com vários órgãos presentes, tá? Foi feito um diagnóstico, apontando todos os problemas existentes na fiscalização. Inclusive, teve até a visita do pessoal da AFIM, a Belo Horizonte, né? E esse relatório ele já trazia a previsão de uma secretaria de fiscalização, né? Já trazia todos os departamentos, né? Inclusive o aporte financeiro. No ano seguinte, veio a Lei Complementar 176, de 19 de dezembro de 2014, né, que foi a reforma administrativa do prefeito Roberto Cláudio, né, no ano seguinte, em que ele já traz a figura da AGFIS, né, não mais uma secretaria de fiscalização, agora uma autarquia com personalidade jurídica de direito público, né, com autonomia administrativa e financeira. E alguns dias depois, né, no dia 22 de dezembro de 2014, vale ressaltar também que esse dia 22 de dezembro é comemorado também o Dia do Fiscal, tá? Veio a criação da AGFIS, né, da nossa autarquia. A AGFIS materializada nessa lei complementar, tá? Veio com todas as suas competências, com seus objetivos.
ela faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, faz parte também do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, como a Martinha já falou, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Aqui fica materializada a Política Municipal de Fiscalização Urbana, transformando, assim, a fiscalização numa política pública. Né? Então, assim, a gente vê a importância que foi dada para a fiscalização a partir desse momento, tá? E com a criação da AGEFIS, pessoal, vieram algumas novidades, né? Novidades essas que eu vou mostrar a partir de agora. A primeira delas foi essa questão centralizada e descentralizada. Né? Mas, assim, o que é isso, Raquel, esse centralizado e descentralizado? Assim, nós possuímos uma AGEFIS sede, tá? Uma sede em que fica concentrada a superintendência, né? As diretorias, que eu apresentei o pessoal para vocês, né, a corregedoria, a ouvidoria, a parte de gestão de pessoas, gestão administrativa, enfim. Nas regionais, né, e eu botei aqui em cima a ETUFO, fica a parte operacional da AGEFIS, né, com os fiscais, gerente, assistentes, estão todos aqui. E na ETUFO, existe uma célula da AGEFIS na ETUFO, tá? Que são fiscais que cuidam somente da parte de transporte. Nas regionais estão os fiscais de controle urbano e os fiscais de vigilância sanitária. Tá? E, apesar de nós termos a mesma nomenclatura, fiscal de atividades urbanas e vigilância sanitária, né, mas existe uma diferença aí. Então, assim, agora, todos esses fiscais dessas regionais, né, eles estão subordinados somente a a AGEFIS sede. Não existe mais a descentralização, como era antes, que cada um ficava subordinado ao secretário da regional. Isso não existe mais, né? Agora tudo foi centralizado na sede da AGEFIS. Tá? E agora nós contamos com a padronização dos procedimentos e tudo mais. Outra novidade foi a fiscalização integrada. Tá? Esse modelo de fiscalização integrada foi inspirado no modelo de fiscalização da fiscalização de Belo Horizonte. Tá? Agora, um único fiscal, ele é responsável por toda essa temática aqui de fiscalização de obras, de posturas, de meio ambiente, defesa do consumidor, limpeza pública. Só os fiscais da ETUFO, que atuam separadamente com a parte de transporte urbano, e a vigilância sanitária, né, que atua só com a vigilância sanitária. Como eu falei, apesar de nós termos uma única nomenclatura, mas o fiscal de controle urbano ele não atua na vigilância sanitária, tá? E nem o fiscal da vigilância sanitária ele atua no controle urbano, né? Apesar de existir essa nomenclatura comum, mas ainda atuamos de formas separadas. E só o fiscal de controle urbano agora foi que integrou toda a fiscalização. Tá? Uma outra novidade também, que a Martinha já falou muito bem, foi o sistema Fiscalize. Antes, nós atuávamos com um sistema chamado GRPFO, tá? Um sistema extremamente incompleto, que ele não vivenciava a realidade de fato mesmo da fiscalização. Né? Para dizer a verdade, ele só servia mesmo para a gente receber a GFI, a nossa gratificação de produtividade. Agora não, agora nós temos toda a fiscalização nesse sistema. Né? O cadastro de autos, a gente pode consultar os autos, pode consultar uma demanda. É por aqui que nós recebemos as nossas rotas, que a gente sai todo dia, com as nossas ordens de serviço. Aqui nós temos vídeos de treinamento, aqui nós temos um canal direto com a diretoria, né, responsável pelo sistema. Aqui que nós recebemos as notícias da nossa agência, tá? Que nós temos toda a fiscalização agora funciona aqui, inclusive o acompanhamento da nossa gratificação de produtividade. A gente acompanha em tempo real aqui, tá? Apesar de ser um sistema muito completo, né, mais completo do que o anterior, nós estamos na segunda versão desse sistema. É um sistema que ainda precisa avançar, né, ainda em muitas coisas. Por exemplo, nós que cadastramos os nossos autos no sistema Fiscalize, né, nós que alimentamos o sistema, que os nossos documentos fiscais eles ainda são de papel, tá? A gente ainda não tem um tablet como São Paulo. É um sonho, né?
que um dia a gente ainda vai alcançar. Mas, enfim. E outra novidade também foi a questão da padronização da fiscalização, tá? Padronização essa que veio para facilitar a vida do fiscal, tá? Nós temos roteiros de fiscalização, temos agora procedimentos consolidados, que agora o fiscal, todos os fiscais atuam da mesma forma, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho de como é o nosso roteiro, os nossos roteiros, né? Eles trazem as penalidades, a descrição, os prazos, as medidas administrativas, as medidas a serem adotadas e tudo. Assim, o que era que acontecia antes? Um fiscal que atuava numa respectiva regional não era da mesma forma de outra regional, né? Havia uma confusão geral na fiscalização, porque ninguém atuava da mesma maneira. Agora, não. Agora, todos nós temos planejamento de ações, né? Nós temos a padronização das nossas ações, né? O que ajudou bastante a nossa fiscalização, tá? Apesar de tudo ainda ser de papel, né? Nós andamos com dois documentos fiscais, um para preencher o auto de infração, a notificação, e outro para preencher os termos ou de advertência de embargo, assim a gente tem uma... E a vigilância ainda anda com mais. Como é, Priscila? Pois é, então, assim, é muito papel que a gente tem para preencher no nosso dia a dia. E muito papel para carregar também. Agora veio a nossa GEFAI, né? GEFAI essa que não é como a primeira, né? Ela foi regulamentada através do decreto 14.370, perdão, de 2019, tá? No sistema Fiscalize, a gente consegue acompanhar o andamento da nossa GEFAI, né? A pontuação que a gente faz, o total, a média individual, a média global, a pontuação geral, e isso convertido em reais. Hoje em dia, a GEFAI ela ainda não está rodando como ela deveria rodar, né? Todos os fiscais, atualmente, eles recebem a GEFAI de forma cheia, tá? Mas, quando ela começar a rodar, o que é que vai acontecer? Se um fiscal ele atingir mais do que 1.000 pontos, ele só vai poder receber aqueles 1.000 pontos, certo? Por exemplo, se num mês eu fizer 10.000 pontos, eu não vou poder receber a gratificação correspondente àqueles 10.000 pontos, tá? Eu só vou poder receber até os 1.000 pontos. Então, assim, uma coisa boa também é porque a gente não tinha esse acompanhamento antes, né? A gente não possuía esse acompanhamento antes, a gente só pôde ter agora com o sistema Fiscalize, tá? Outra novidade também foi a JAP, a Junta de Análise e Julgamento de Processos, porque antes a gente não sabia o que era que acontecia com os nossos documentos fiscais, tá? A gente notificava, porque antes era só notificação, nós notificávamos, e a partir dali não se sabia o que era que acontecia com aqueles documentos fiscais. Agora com o Fiscalize, né, e com a AGFIS, a gente já sabe o que é que acontece com esses documentos fiscais, tá? Na JAP é onde é determinado o valor da multa, tá certo? Porque na hora da lavratura do auto de infração, o fiscal ele só determina o intervalo, tá, do valor da multa. Então, esse valor ele é determinado na JAP, tá? Como a Martinha também já falou, a JAP ela é composta por 4 câmaras temáticas, uma Câmara de Meio Ambiente, uma de Defesa do Consumidor, uma de Controle Urbano e uma de Vigilância Sanitária, tá? E, na segunda instância, também já foi falado, né, composta por 10 pessoas, de maneira paritária, tá certo? E eu trouxe alguns números aqui para vocês, né, números esses coletados na revista AGFIS, que é uma revista que é publicada mensalmente, né? Aqui mostram os números do primeiro semestre de 2022, né? Dos dos julgamentos em primeira instância, dos julgamentos em segunda instância e dos números de autuações, agora já de 2022, tá certo?
Agora eu vou apresentar para vocês o organograma da AGEFIS, né, a nossa estrutura. A AGEFIS, ela é formada primeiro por um conselho superior, e logo abaixo vem a superintendência e a superintendência adjunta. E o braço dela é a JAP, que eu já falei para vocês, o órgão julgador, né? Logo abaixo vem a corregedoria, a ouvidoria, procuradoria jurídica, a assessoria de planejamento, a ASPLAN e a assessoria de comunicação. Tudo isso fica concentrado na sede da AGEFIS, tá? Logo abaixo vem as diretorias, a diretoria de planejamento, diretoria de operações, diretoria de apoio logístico e a diretoria administrativo financeiro, que também funcionam na sede da AGEFIS, tá? Então, elas têm as suas gerências, todas funcionando na AGEFIS, mas na diretoria de operações é onde a fiscalização realmente acontece, tá, gente? E aqui, logo abaixo da diretoria de operações, ficam as gerências regionais de fiscalização, as 7, né? Apesar de nós termos, hoje em dia, 12 regionais, né? Estamos nesse processo de mudança de regionais, né? É um processo que está sendo bem complicado, né? Que não está agradando, não está sendo assim, agradável, mas ele está acontecendo, né? Então, a fiscalização, a parte operacional, fica nas gerências regionais de fiscalização e na GEPLAI, que é a gerência de plantões, né? Nós, fiscais de campo, nós estamos lotados nessas gerências, tá? Da diretoria de operações. Então, essa é basicamente a estrutura da AGEFIS. E aqui, mostro para vocês alguns resultados, né, também coletados na revista AGEFIS, desse primeiro semestre de 2022, tá? Número de autuações, números de notificações, né, lavrados ao longo desse primeiro semestre, né, de demandas cadastradas, de fiscalizadas, não fiscalizadas, tá? Assim, mostrando para vocês uma pequena amostra do nosso trabalho, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas operações, né, realizadas, interdição de estabelecimentos, feitos principalmente pelos nossos colegas da Vigilância Sanitária, fiscalização da feirinha da Beira-Mar, nos ambulantes, fiscalização de ocupação irregular na zona de proteção ambiental da Sabiaguaba, e nossas operações em eventos de massa, que tivemos agora no mês de julho, o Aleluia e o Fortal, né, que contou com equipes tanto do controle urbano como da vigilância sanitária, tá? Sabiaguaba é uma zona de proteção ambiental de dunas, né? Tem dunas, tem o encontro do rio com o mar, na Sabiaguaba. Como? Assim, é o Parque das Dunas que tem aqui, em Natal. Tá? Então, aqui são uma pequena amostra das nossas operações. Eu tinha trazido uns 2 vídeos, né, de operações, mas, infelizmente, não, por questões técnicas, não foi possível apresentar para vocês. Mas uma dessas operações era a operação de sucatas, né, que foi feita no início do ano, e uma operação em relação ao meio ambiente. Tá? Infelizmente, não foi possível apresentar para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho dos desafios, tá? Antes de falar dos desafios, eu digo que eu sou uma apaixonada pela fiscalização, tá? Tanto é que agora eu estou terminando o mestrado e a minha dissertação de mestrado é em relação à fiscalização e à AGEFIS de Fortaleza, tá? Então, esses desafios aqui é um pouco dos dados que eu coletei nessa minha pesquisa de mestrado, tá? O primeiro deles é a generalização. Generalização essa vinda com a fiscalização integrada, tá? O que a gente percebe é que há uma certa insegurança dos fiscais em relação a essa grande quantidade de temáticas, né, que o fiscal ele tem que dar conta no seu dia a dia da fiscalização,
tá? Então, isso gera uma insegurança, há uma perda da qualidade, da profundidade requerida nas demandas, né? Inclusive, essa também foi uma das queixas do pessoal de BH, na época do relatório ainda de 2013, tá? Então, é uma realidade parecida com os nossos colegas, né? O que eles relatam é que essa grande quantidade de temáticas que o fiscal agora tem que dar conta, né, vem gerando uma insegurança. Muitas vezes o fiscal tem que estar ligando para o seu gerente ou para o seu assistente para tirar uma dúvida, porque é muita coisa que a gente tem que saber e realmente não tem como se aprofundar, né, em todos os assuntos. Uma outra coisa que também está ligada a essa generalização é a capacitação continuada. A gente percebe que existe um lapso temporal muito grande de capacitações, né, na nossa agência, e a gente sabe da grande importância dessas capacitações, principalmente para a fiscalização integrada, tá? Porque continuamente a gente tem que dar conta do nosso trabalho, né? Essas capacitações, isso para fortalecer até mesmo o trabalho do fiscal. Tá? Então, assim, a gente percebe que não há uma continuidade, uma frequência. Uma demanda nossa também é que haja, principalmente, o alinhamento teórico e prático dessas capacitações, tá? Não só focar na parte teórica, mas também na parte prática, tá? Agora, a estrutura, vou falar um pouquinho da questão estrutural, porque, assim, é até uma frase que eu gostei de uma colega que ela falou uma vez. Ela comparou a GEFIS, a sede, como o primo rico e a GEREFIS como o primo pobre. Então, assim, a nossa sede, ela é uma sede nova, né, com bastante estrutura, com tudo novo, equipamento novo e tudo mais. Mas a realidade das gerências regionais que funcionam nas subprefeituras, né, como posso dizer assim, a realidade é bem diferente, tá? São estruturas precárias, muitas vezes não tem computador suficiente, nem transporte suficiente para o fiscal. O fiscal ele utiliza o seu próprio celular para fazer o registro fotográfico, tá certo? Muitas vezes a gente tem que tirar o dinheiro do bolso para comprar a nossa trena, tá? Então, assim, é uma realidade bem difícil que já vem lá de trás, né? Isso não é recente, já é uma situação que já vem lá, acho que desde quando se iniciou a fiscalização, né, e que nos acompanha ainda até hoje, apesar de alguns terem mudado de GEREFI, né, de Gerência Regional de Fiscalização, mas essa precariedade ainda continua, tá? Um outro desafio que eu trouxe é a questão da segurança, tá? A gente sabe da questão da violência no nosso país, tá? Mas para a fiscalização ainda é mais complicado, porque a gente só tem a caneta e o colete, né? E a prancheta, que não é a prova de bala. Então, assim, muitas vezes a gente tem que sair com a polícia, tem que sair com a guarda municipal, né? Para a gente poder, pelo menos, ser respeitado pela população, né? Ainda tem isso. E a nossa associação, a AFIM, ela está buscando na justiça o nosso risco de vida, porque nos foi negado administrativamente, né? E o que nós percebemos é, assim, não desmerecendo os outros municípios menores, mas existem municípios menores que Fortaleza que já recebem esse risco de vida. E o nosso município ainda não, né? E ainda nos foi negado administrativamente. Então, estamos nessa luta, né, na justiça. Outro desafio nosso é a questão dos gestores não fiscais, né? A nossa bandeira de luta, tanto da nossa categoria como da nossa associação, é que a nossa agência ela seja composta por gestores fiscais, né? Porque a gente sabe que eles têm realmente uma sensibilidade no trabalho da fiscalização, né? Nós já tivemos experiências desastrosas com gestores não fiscais, né? Então, assim, a gente sabe da importância do gestor fiscal na agência de fiscalização, né? Porque a agência ela é nossa, né? É nossa, é dos fiscais. E um outro desafio é um novo concurso, né? Como a Martinha já falou,
O nosso último concurso foi em 2010, né? Foram nomeados fiscais até o ano de 2012, né? E nós, naquela época, nós tínhamos um corpo de 571 fiscais, tá? Hoje nós contamos com fiscais de campo com um número de 249 fiscais, tá? Fiscais de campo, para uma cidade que possui mais de 2.700.000 habitantes. Então, assim, nós estamos clamando por um novo concurso, tá? Concurso esse que é para ontem, tá certo? E, assim, existem vários outros desafios, né? Mas, se eu fosse falar de todos os desafios, ia ser uma palestra só para os desafios, tá? Proprietário do Palio Cinza NNT 1362, está com os piscas ligados. Por favor, comparecer ao estacionamento. Palio Cinza NNT 1362. Cuida que vai arriar a bateria, viu? E agora, para finalizar, vou falar um pouquinho da minha associação, que eu tenho, assim, eu sou apaixonada pela fiscalização e pela minha associação mais ainda, tá? Então, assim, eu sou associada à AFIM desde 2012, quando eu entrei na fiscalização, tá? E comecei a fazer parte da diretoria em 2018, na diretoria de Relações Públicas, e desde maio de 2001 que eu estou na presidência da AFIM, né? 2021, né? Na presidência da AFIM, liderando essa categoria tão brava e de luta, né? Então, assim, a AFIM, ela mesmo sendo uma associação pequena, a gente vê o quanto que ela é reconhecida pelas entidades locais, né, de Fortaleza, pelas entidades nacionais e pela gestão municipal também. Tudo nosso sempre foi conquistado com muita luta. E eu vou fazer uma pequena amostra das nossas conquistas. Nós temos muitas conquistas, mas eu trouxe só uma pequena amostra, tá? A primeira delas foi o nosso concurso de 2010, né? Concurso esse lutado bravamente pelos nossos colegas fiscais antigos, tá? Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. As nossas GEFAs, tanto a primeira quanto a segunda, também foi uma luta da AFIM. Tá? A criação da GEFIS também, a AFIM participou das negociações da criação da GEFIS, tá? A Lei Complementar número 238 de 2017, que é o nosso mais atual Plano de Cargos e Carreiras e Salários, né? PCCSS, almejado por todas as categorias do município de Fortaleza, né? Só para vocês terem uma ideia, atualmente existem várias outras categorias no município de Fortaleza que estão negociando os seus PCCS e o nosso vem sendo modelo para todos esses. Tá? Então, é um motivo de grande orgulho para a nossa categoria. E, por fim, a AFIM, ela fez o seu primeiro convênio, né, do mestrado em avaliação de políticas públicas da UFC. Tá? Mestrado esse que eu estou terminando e outros colegas também. Tá? Então, foi um motivo de grande orgulho também. O Júnior, né, está terminando. Terminou já, quer dizer. Então, assim, foi o primeiro convênio de mestrado. A AFIM se mostrando atuante na capacitação da categoria, né? Então, é isso, pessoal. A gente vai estar aqui sempre na luta, tá? Lutando pelo reconhecimento, a valorização da nossa categoria e da nossa agência, tá? A gente sempre ficar sempre construindo uma agência forte, uma agência unida. Eu queria aqui também ressaltar a fala da Martinha, pedir para os colegas fiscais se filiarem à ANAFISC, para a gente poder fortalecer o movimento nacional, tá? A gente precisa de cada um de vocês aqui, tá? Que não se filiaram ainda, que não se associaram ainda, tá? Para a gente fortalecer a nossa fiscalização e, quem sabe, né, Juvenal, aprovar o nosso Estatuto Nacional, né? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer, tá? Pelo convite, na pessoa do Leonardo. E aqui estão os meus contatos, para quem quiser trocar uma experiência, tá? Fazer alguma pergunta, pedir alguma legislação, tá? Estarei à disposição, tá? Muito obrigada e boa tarde. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para a Raquel?
Boa tarde a todos. Abelardo Moraes, fiscal de uso do solo e meio ambiente de Camaçari, Bahia. A gente sabe, e pelas experiências de contos de outros colegas de outras cidades, que a relação institucional fiscal e a política local, às vezes, é um grande entrave para as conquistas da classe. Mas, enfim, eu vejo com grande expectativa que outras cidades também passaram por alguns momentos ruins, mas na relação política conseguiu criar uma harmonia e alcançar a ascensão, não só de estrutura e política. Qual é o exemplo ou a experiência que você tem para passar para a gente em relação à cidade de Fortaleza, no que tange a relação não só da associação, mas do sindicato e a política local? Gente, é na luta. É na luta. Né? É só lutando, só unindo a categoria e lutando, tá? A gente sabe que existe a conjuntura política, né? A gente também tem que reconhecer quando ela é favorável ou não, né, para as nossas conquistas, mas é só na luta. Não existe um segredo. Isso, e a união, principalmente a união. Boa tarde, meu nome é Francisco Humberto. Boa tarde. Sou do Cabo Santo Agostinho, técnico de edificações de concurso de função fiscal do controle urbano. Eu venho falado muito, tá, e me espelhado muito no trabalho que vocês têm feito em Fortaleza. Tá? De antemão, parabéns. Você já fez uma visita lá? Nossa. Ainda não tive essa Pois oportunidade. vá conhecer, viu? Tá, vai chegar o momento oportuno. Tá certo. O momento agora é realmente de valorizar o trabalho que você tem. Porque quando você chega e coloca e apresenta tudo muito bonito, parece que foi um sorrisal que você botou lá, mexeu e bebeu. E só vocês sabem o que é que passaram para Fortaleza ser o que é. Para a gente ser o que é. Para ser o que é. Então, quem vem já de uma luta de vida para sobreviver, para botar o pão dentro de casa, que todos nós aqui enfrentamos todo dia. Todo dia. Tá? A gente já sabe onde é que isso vai dar. Entendeu? Então, quem não desiste, o único objetivo, a única condição de resultado é o sucesso. Quem desiste fica no meio do caminho. Então, eu vim para esse Erefal. É isso mesmo. Eu vim para esse Erefal com um objetivo muito claro. Tá? Eu vou fundar uma associação estadual em Pernambuco para representar todo o setor de fiscalização. Tá? E o espírito é esse mesmo, que possamos sempre fortalecer a fiscalização. Tá? E aí a gente, para se fazer diferente do que todos os outros vêm fazendo, tá? Como eu já conversei com o presidente, já conversei com alguns, esse processo ele vem somente e unicamente para valorizar o trabalho de luta nacional que nos trouxe até aqui. Todos nós aqui, um por um, tem benefício financeiro que foi oferecido por essa luta nacional. Alguns poucos, verdade. Alguns menos. Tá? Mas como o pessoal está apresentando aí, todo mundo apresentou as rosas prontas. Ninguém apresentou aqui, foi o preparo do solo, a semeadura, a seca, o combate político. Porque a gente, dentro da função da gente, foi uma coisa que eu consegui implantar no município nessa gestão com muita seriedade, foi que o serviço nosso é técnico, nós somos gatilho de lei. A política vai existir sempre porque ela é gestão. Todo fiscal que se envolve com política, ele tem a obrigatoriedade de sair da fiscalização. Tem um exemplo muito claro do que o Nacional está fazendo. Nós precisamos entender que a política ela serve para gerir, mas os gatilhos que fazem as leis acontecer têm que ser pessoas idôneas e sem mistura emocional. Entendeu? E a gente tem que começar a aprender a decidir qual lado que a gente está nisso. Entendeu? A gente vem hoje para uma luta de 10 anos de Erefal, apresentando condições exitosas de todas as lutas. É resumo de uma luta de uma vida inteira de pessoas que nem estão mais vivos lá em Fortaleza. Eu estou hoje beneficiado por uma condição financeira por colegas meus que já morreram, por colegas meus que se aposentaram e não tiveram a condição de alcançar. E mesmo assim, essa evolução ela foi segregada. Por quê? Eu sinto falta
de todo o trabalho técnico, existe um cronograma de escritório padrão. A gente precisa entender que, apesar das deficiências, das especificidades da localidade, nós precisamos encontrar um modelo padrão de trabalho, uma comunicação de padrão com a justiça, que diga que é um modus operandi, que a partir de então a fiscalização vai começar a trabalhar nesses modus operandi. Por quê? Eu tenho acompanhado que todo mundo que alcançou o sucesso da luta, ele partiu exatamente dessa organização padrão, porque essa desorganização, as nossas gestões políticas usam para nos controlar, para nos perseguir, para nos oferecer penduricalho por causa de 200, 300 contos, e porque a gente tem conta para pagar, a gente fica com pena de perder. Por isso a importância das associações e dos sindicatos. O que é que acontece, pessoal? Eu agradeço muito as palmas, eu fico muito lisonjeado, mas a minha intenção inicial e única é plantar uma semente que todo mundo sai daqui pensando só uma coisa. Por que a gente tem uma associação nacional, uma confederação nacional, com uma luta tão grande, e a gente não tem um envolvimento dos companheiros que estão lá no interior, do pessoal que está enfrentando o coronelismo? Porque a gente não há interesse da gestão brasileira de fazer a lei acontecer. O Brasil tem essa história e nós hoje temos a capacidade de começar a mudar esse rumo de história e mostrar que os cidadãos brasileiros estão muito preocupados com o desenvolvimento das cidades, com o controle urbano, com a condição rural, com a condição das nossas famílias. Porque o maior cuidado que cada um faz aqui é a proteção das famílias. A gente protege as famílias da comunidade, a gente protege o vai e vem do cidadão brasileiro. E muitas vezes a gente não é nem reconhecido pelo muito obrigado. Então a gente precisa começar a puxar um discurso técnico de um escritório padrão, de modus operandi, para o cara que estiver lá no norte ele fazer a mesma coisa do cara que tem lá no sul, respeitando suas especificidades locais, mas com modus operandi de justiça que cubra a nossa condição de função. Porque, apesar de nossa luta, apesar dos reconhecimentos, ainda é muito pouco para o reconhecimento da função a nível nacional. Então por isso que nós temos que fortalecer as nossas entidades nacionais. Só para eu concluir, entendeu? A entidade nacional, ela é um pico que precisa a gente construir a base agora dessa pirâmide. A gente precisa desdobrar as entidades locais, estaduais e municipais na intenção de fortalecer o credenciamento na nacional. E aí sim a gente começar a fazer um marco jurídico para a gente poder ter força política para mudar. Porque apesar de eu falar que não tem desenvolvimento político, eu sou político. E sem política a gente não muda nada no Brasil. Tá? Então, a gente precisa entender qual o caminho que a gente vai seguir, mas a gente precisa de uma orientação, de rumo. É somente isso que eu quero que a gente plante no coração da gente, e a gente comece a entender desse orgulho de ser fiscal de controle urbano, dentro das suas demais atividades, da vigilância sanitária, que é ligada ao SUS, ao controle urbano, que é ligado ao planejamento urbano, que 90% dos locais a gente é colocado de fora do planejamento urbano. Então, a gente precisa plantar essa semente no nosso coração. Essa minha falação, esse discurso todo bonito, adorei, agradeço a todos vocês, mas é somente preparar o solo para plantar essa semente no coração de cada um. Obrigado, pessoal. Raquel, querida, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É uma honra para nós, daqui de Natal, receber vocês de Fortaleza, que deram um exemplo para o Brasil inteiro, quando vocês se mobilizaram e mudaram a cara da fiscalização de vocês. Tá certo? Isso não acontece sem empenho, sem luta, conforme você falou, e sem planejamento e organização. É importante que as outras fiscalizações Brasil afora comecem a se espelhar nos bons exemplos que deram certo, porque a gente só vai construir uma fiscalização eficiente, entendeu? Se a gente tiver essa capacidade de mobilização. Raquelzinha, obrigado. Leva um presentezinho, uma lembrança do Erefal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa já o seu like, compartilhe o vídeo
E se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos auxiliar aí no fortalecimento do canal do Savim no YouTube. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade na apresentação das palestras que foram ministradas lá no 10º EDEFAL Nordeste. Te vejo semana que vem, cuide-se bem e até lá!